testemunho forte, hein? Presta atenção, presta atenção. Meu testemunho é grande. É um testemunho extenso, mas minha vida, né? Eu sou crescida em comunidade, então, assim, sou uma pessoa de comunidade, de uma família com raízes, né, bem conturbadas em questão, não dentro da minha casa, graças a Deus, uma pessoa que meu pai e minha mãe sempre foram pessoas boas, graças a Deus, trabalhadores, pessoas que deram exemplo para nós. Mas na área espiritual a gente não tinha muito suporte, né? Então a gente teve uma infância bem difícil. Apesar de minha família, tanto pro lado de mãe quanto pro lado, né, de pai, eles tinham envolvimentos, né, em ocultismo e tudo. Mas a gente, como era criança, a gente não tinha eu não tinha muita visão do que era isso. E minha mãe conta que desde criança, bem pequena, eu sempre fui meio diferente. Então, assim, até um pouco mais rejeitada, porque eu era estranha, bem estranha. Você era quietinha? Não, eu não era uma criança quietinha, eu era uma criança, assim, agitada, mas eu tinha uma personalidade forte e, ao mesmo tempo, meio reclusa, porque eu via muita coisa. Então, eu sempre tive uma abertura muito grande no mundo espiritual e não conseguia entender. E também não falava. Então, eu fui uma criança muito medrosa, muito medrosa. Para você ter noção, eu fiz xixi na cama até 14 anos, por não levantar. Por não ter coragem. Medo Sim. Das coisas que eu via. Só que ninguém acreditava em mim, né? Então, e antigamente era aquela coisa assim, olha, é porque você quer, então batia, brigava, né? Essas coisas. Então, toma vergonha, porque você tem que ir no banheiro. E, assim, nós moramos em hoje não, mas a comunidade onde eu cresci, lá não tinha luz. E também não era cercado, né? Foi uma invasão que os meus pais, no caso, não invadiram, eles compraram aquele pedaço. E aí não tinha luz nesse lugar. E tinha coisas, assim, horrorosas na minha infância que eu via, sabe? Então, assim, eu vi espírito rastando, todo vestido de terno marrom, rastando pelo quintal. Então, assim, eram coisas muito palpáveis. Para você ter noção, e essas coisas tinham tanta raiva, que eles passaram a rua, porque era um córrego, então eles canalizaram esse córrego e virou a rua. E a gente sentou, o meu vizinho tinha feito uma loja, a gente sentou, eu e mais algumas crianças assim, isso numa idade de 9, 10 anos. Do nada começou a chover pedra na gente. E eu sentada, veio uma pedra e bateu assim na porta da loja, por cima da minha cabeça, era para ter furado. Que deu aquela marca na porta de aço. E ninguém sabia de onde vinham essas pedras. Choveu pedra na gente do nada. E nós saímos tudo correndo. E aí a gente começou a olhar, não tinha como. Não tinha, porque tinha casa do outro lado e não tinha como vir alguém pedra. jogar né? Aquela... E era muita pedra, sim. Muita pedra. E aí a gente foi para casa. E eu sempre senti muito o ambiente, só que eu não podia falar nada. Eu ia no banheiro. Aí, quando eu via coisas lá, manifestações do inimigo mesmo, espírito maligno mesmo, demônios, dentro do banheiro. Então, eu tinha que sair correndo. Para você ter noção, vaso sanitário. Acredita? Olhava assim, aí eu não tinha coragem de ir, porque eu via. Então, eu dormindo, puxava. O que você via? Dava descarga lá, sozinho? Ou... Não, eu ia assim, aí sempre tinha uma mão. Saindo. Sabe? Ela começava a sair mesmo assim, ó. Sim. E aí eu ficava muito com medo e saía do banheiro. Outra hora estava no canto, perto do chuveiro, um homem, que era uma imagem assim, bem... Era só aquele... não tinha, era a forma de um homem, mas Diabo, todo escuro. Né? Um demônio. Sim. E aí eu corria, igual eu dormindo, um quarto era para mim, meus 2 irmãos. A gente deitado, dormindo, eu não deixava de tocar o que fosse, eu não deixava nem uma ponta da minha orelha de fora. Porque puxava minha coberta, puxava meu pé. Não te deixava em paz. Não me deixava. Eu deitada na cama, batia embaixo da minha... Assim,
Era como se entrasse alguém e ficasse levantando o colchão. Sim. Então era muita coisa. E eu via. Pra você ter noção. A minha tia foi morar com a gente. Isso eu já estava maiorzinha, já estava com uns 13 anos, já estava até namorando meu marido. E aí, eu e meu marido, a gente resolveu ir para a igreja. A gente estava indo numa igreja Maranata. Era seu namorado nessa época? Meu marido, era meu namorado na época. Sim. Meu marido Agora é hoje. marido. Isso. Assim, 30 anos. É meu marido. Muito tempo. Já. Muito tempo. 28 anos de casado, 3 anos de namoro. Graças a Deus. E aí ele falou, vamos na igreja, tá, Maranata? Eu falei, vamos, a gente foi. Aí quando a gente voltou dessa igreja, eu entrei em casa, ele me deixou assim em casa, foi pra casa dele, não tinha luz na rua, só em casa, porque tinha puxado assim. Aí eu entrei dentro de casa e fui esquentar comida. Aí eu vi minha tia em pé na porta do lado de fora, começou a bater e pedir pra entrar. Aí eu fui e falei assim, uai tia, o que você tá fazendo aí fora nesse escuro? Aí ela foi falar, abre aqui pra mim logo, Jaque. Abre logo isso aqui. Aí eu fui e falei, mãe, cadê a chave? Porque minha mãe sempre teve o costume de tirar a chave da porta. Porque assim, eu acordava de madrugada, tinha perturbação noturna, então eu saía andando para abrir porta. Aí eu, mãe, abre a porta aqui. Aí minha mãe veio, aí minha mãe falou, pra que você tá querendo que eu abra a porta? Falei, mãe, aí falei o nome da minha tia, falei, tá chamando aqui fora. Aí minha mãe falou assim, como assim ela tá chamando aí fora? Aí nesse dia eu e minha mãe vimos. Porque ela foi e fez assim, e falou, abre essa porta logo. A minha mãe falou assim, tá repreendido, isso não é sua tia não, sua tia tá lá no quarto dormindo. E minha tia tava no quarto dormindo. Aí quando eu olhei assim, ela riu muito, assim, começou a rir e desfez. Você não viu, você escutou. Não, eu vi. Você viu, Eu vi ela com a forma da minha tia, como se fosse uma pessoa. Como eu tô te vendo aqui, minha mãe também. Mas você abriu a porta? Não. E como que você viu ela? Pelo vidro. Ah, tinha vidro. Sabe aquelas portas antigas que tem um vidro no meio, que você abre só o meio? Sim. A porta é toda estrutura de ferro, ela tinha um vidro no meio assim, e aí você abre só o meio da Sim, eu sei porta como para que entrar é. a ventilação, que tinha então, é Sim. naquela porta. Ela estava no vidro da porta. O mundo espiritual existe. Esse testemunho é muito forte. Deixar aqui os créditos para o Crente Podcast lá no YouTube. Se você deseja ver a continuação desse testemunho, deixa aí nos comentários. Amém? Deixa o teu like, nos siga também para mais vídeos. Deus abençoe tua vida poderosamente.